Ok. Deus abençoe a todos que aqui estão, meus queridos irmãos. Nós precisamos ter a compreensão de quão importante é a escola bíblica dominical. Em tempos difíceis, como a gente tem chamado nesse período, apesar da guerra ser muito diferente, em tempos de guerra, nós precisamos aproveitar os tempos de paz ou os momentos de paz. Estamos percebendo que nesses dias a gente tem uma diminuição aí dos casos, né? Do bendito vírus que tem atingido a nossa humanidade, mas independente do aumento ou da diminuição de casos, precisamos estar todo o tempo aprendendo com o Senhor e todo o tempo adorando-o. Quero dar uma palavra primeira. Esses momentos de live a gente tem que ter até cuidado quando vai falar com a igreja, né? A forma que vai falar, o que vai falar. Porque qualquer palavra que se dá fica parecendo que o mundo está desabando, o teto está desabando na cabeça. E aí ficam aquelas situações. Nós estamos ouvindo nos últimos tempos um sem número de pessoas na mídia, fora dela, no nosso meio, que ao invés de incentivar o servo de Deus, trabalha para a ruína da igreja. Os irmãos precisam estar atentos a isso. Isso precisa ser um fator motivador e não desmotivador. É uma coisa que a gente precisa aprender. Principalmente com esse envolvimento de pastores midiáticos com a política, tem decepcionado muita gente. A igreja tem feito mais militantes do que servos do Senhor. Contudo, eu quero agradecer a Deus pela vida de... Se eu tiver errado no número, Everaldo, você lembrar do número, por favor, me corrija. De 7 novos diáconos, não é isso? Vamos contar? Ana Edvaldo, você e Fátima. Antônio Jorge já é. Cida, Priscila Claudinei, Ananias e... então são 9. Porque a esposa do nosso querido Posidônio ainda não tinha sido consagrada, vai ser consagrada agora. Então, 9 novos diáconos que estavam aqui ontem no curso de novos diáconos e que fizemos um fechamento assim muito interessante. Teremos uma próxima reunião e nós então vamos definir os ritos da consagração desses novos diáconos. Meu querido Pedro Ferreira, já você que é diácono, irmã Jani, diaconisa, né? E avisa o restante dos diáconos, vocês precisam estar presentes nesses novos que adicionam esse ministério diaconal da Primeira Igreja Batista desta cidade. Chegou ajuda para aqueles que já estão um pouco cansados e que podem dividir agora o seu ofício, tá certo? Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a gente deu 2 palavras introdutórias e vamos dar uma terceira palavra, principalmente porque todas as vezes que a gente percebe que há uma necessidade de compreender o início, é necessário que a gente retorne. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. E cada vez que você vem na igreja de Deus, agradeça ao Senhor.
Estamos numa reforma elétrica aí forte, já estão no pavimento no pavilhão lá da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus já estão no primeiro andar, daqui a pouco chegarão ao térreo e nós teremos então uma tranquilidade maior no que diz respeito à eletricidade, porque tivemos alguns percalços aí, alguns caminhos um pouco interrompidos, inclusive em live, não foi? Teve uma dificuldade em live, e aí a gente viu a necessidade de uma reforma elétrica geral, que já está terminando. Vamos orar agradecendo a Deus por este dia. Amado Deus, amantíssimo Senhor, obrigado pelo teu povo que aqui está. Obrigado por esta igreja na vida deste povo. Obrigado, Santo Deus, por todos que não puderam vir, mas que os seus corações ardem, e que vão assistir esta aula depois gravada. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de falarmos da pessoa do Teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor é um só com o Senhor Jesus e o Senhor Deus Pai, numa triunidade maravilhosa e quase inexplicável, quase que ou pelo menos muito difícil, Senhor, de compreender três pessoas num só Deus. Mas nós somos gratos porque o Senhor é insondável. Apenas este que estamos falando, que é o Teu Santo Espírito, conhece a profundidade, tudo que o Senhor é e tem. Apenas o Teu Santo Espírito consegue perscrutar, consegue penetrar. Te agradecemos o Teu amor e te pedimos discernimento nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos ler o Salmo 103. E aí nós vamos ler os versos de 15 a 18. Que dizem assim: Já o homem, sua vida é como a erva. Ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece. Salmo 103, versos de 15 a 18. Eu falei e não esperei vocês abrirem, não foi? Acontece. É porque a esposa está dodó em casa, o coração fica dolorido, a gente fica pensativo. Dizem assim os versículos do Salmo 103. Já o homem, sua vida é como a erva. Ele floresce como a flor do campo. Quando o vento passa, desaparece e ninguém sabe para onde foi. Mas o amor do Senhor para com os que o temem permanecem para todo o sempre, e sua justiça para os filhos dos filhos, para aqueles que guardam sua aliança e para os que se lembram de cumprir seus preceitos. Pegamos direitinho? O que é que isso tem a ver com o Espírito? Não é? Interessante a palavra que fala no verso 16, quando o vento passa. Falávamos na última EBD de que a palavra ruá no hebraico, e aqui é hebraico, é vento, um sopro. Mas o Espírito de Deus não é simplesmente um vento. Mas essas manifestações que o vento traz, principalmente no Antigo Testamento, são manifestações que mostram a presença da pessoa do Espírito Santo de Deus para realizar coisas maravilhosas, coisas fantásticas. Começamos a falar na semana passada sobre o Mar Vermelho, lembram? O Espírito de Deus libertando o povo com aquele vento oriental que soprou toda aquela noite, e a gente percebe a presença das três pessoas de Deus ali naquela manifestação maravilhosa da abertura do Mar Vermelho. Inclusive a gente vê coluna de fogo, nuvem, a gente vê a presença de Deus maciça, constante com o povo de Israel, protegendo, guiando, tomando providências. Eu estava falando com os diáconos como algumas palavras elas têm um significado, mas elas acabam tomando um significado ainda maior.
a palavra diácono. A palavra diácono é servo. E a diaconia é um serviço. E muitas vezes vai aparecer na Bíblia como um serviço. Isso confunde muitos dos pastores que não aceitam o diaconato como o diácono como um oficial da igreja. Mas aí a gente tem um texto atrás do outro que vai confirmar que esta palavra servo acaba sendo o título de um oficial da igreja. Inclusive Paulo, quando vai em uma das suas viagens, ele encontra os bispos e os diáconos. Fazer essa distinção e dizer que isso não é um título, seria o mesmo que dizer que os bispos não são servos do Senhor. E por que apenas diáconos e bispos? Exatamente porque são apenas os dois oficiais da igreja. A mesma coisa acontece com a palavra ruar. Aliás, esta palavra não começa aqui no Salmo 103 e nem começa no Êxodo, como nós falamos da abertura do Mar Vermelho. Se a gente abrir Gênesis, já no capítulo 1, no segundo versículo, a gente vai ver o texto dizendo o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o Ruar Elohim, né? É o sopro divino, é o vento divino, é o Espírito de Deus. E é interessante porque que a gente traduz essa palavra por Espírito. E aí a gente pode entender uma série de questões que vai para além de Gênesis 1, verso 2. Se a gente já chegar no capítulo 2 de Gênesis, lá no verso 7, a gente vai ver dizendo o seguinte: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E aí olha essa palavra aí, ó. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. E aí a gente já começa a perceber, primeiro, o Espírito de Deus na criação, dando forma ao mundo. Esta palavra que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, que diz, pairava sobre a face do abismo, eu não sei porque os tradutores sentem dificuldade de traduzir a palavra de fato como ela está no original, e aí a gente acaba perdendo muito do seu significado. O Espírito, a terra sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo, para quê? Olha só como muda tudo quando a gente pega a palavra num significado mais original. A terra era disforme, ou estava sem forma e vazia. Não tinha nada, estava limpo, só aquele ermo. E o Espírito de Deus chocava, sim, como uma galinha, chocava sobre a face do abismo. Aí talvez isso faça o tradutor sentir uma dificuldade, mas tem uma explicação linda para isso. Primeiro vamos lembrar de Jesus quando ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir-te, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, esta comparação com a galinha vem do próprio Jesus, mas numa comparação linda, como quem diz assim, quero proteger vocês, quero tomar conta de vocês, quero cobrir vocês com as minhas asas. Quantas vezes eu quis fazer? E esse Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus. Lá no Antigo Testamento, quando diz que chocava, é exatamente porque quando uma galinha está chocando os ovos, ali ainda não existe pinto, a vida não eclodiu. E é isso que está acontecendo lá em Gênesis 1. Está tudo ali embaixo da terra, não saiu ainda para que a terra
tome forma e seja a terra que vai ser conhecida de todos os viventes, de todos os homens. Quem é que está fazendo isso agora? É o Espírito de Deus que está chocando ali sobre a face do abismo. Fica mais fácil de entender ou não fica? Não fica mais bonito de perceber? É porque há uma dificuldade de comparar ou de fazer a comparação da pessoa de Deus ligando com algo que é feminino. Principalmente nos tempos de hoje, que há um apelo fora do comum para um empoderamento feminino. E aí, mas só que o que é, meus irmãos, é ponto final. Aliás, quero até falar com as mulheres, não caia nesse negócio de empoderamento não, viu? Quanto mais poder, mais responsabilidade, né? Queira uma vida de completude com o homem. É assim que deve ser. Homem e mulher se completam. E é assim que é bonito de viver. Mas voltando para o Espírito de Deus, aí outra coisa que assusta é que a palavra está no feminino. Já falei isso aqui. Agora vamos compreender o que eu estou dizendo para que não saiam daqui dizendo assim, então o Espírito é mulher? É isso que eu estou dizendo? Não. E Deus é homem? Não. Ele até se fez homem em Jesus, não foi? Com um propósito específico. A gente precisa entender que tudo está em Deus. A gente precisa entender que tudo saiu de Deus. Ah, pastor, e o mal? O mal já é um conceito diferente, né? O mal é um bem que foi corrompido, que foi distorcido. Mas isso é um outro assunto para a gente trabalhar. A ideia de que Deus criou o mal, não é isso. O diabo não cria nada, portanto ele não criou nem o mal. Quem cria tudo é Deus. E Deus criou o bem. E há uma distorção do mal. Mas isso aí é um outro assunto, a gente trabalha uma outra hora. Mas lá no hebraico, a palavra espírito está no feminino. Aí eu sei que os tradutores sentiriam dificuldade, porque eu nunca vi, a não ser que seja a doutrina, né? Seja uma doutrina espírita. Né? Mas não dá para dizer a espírita, né? A espírita de Deus. De fato, há uma dificuldade aí de traduzir. Mas para os irmãos perceberem que Deus é completo. Agora, não tem nada a ver com sexualidade, não tem nada a ver com sexo. E aí os aproveitadores de plantão podem tentar fazer isso, né? Mas a gente precisa ter consciência disso, saber que é assim que está escrito. Para a gente perceber como Deus é completíssimo. Então, o Espírito de Deus vem, e essa forma de vento vem exatamente para dar vida, tanto no primeiro capítulo, quanto no segundo capítulo, tanto quando fala da criação, que está ali a terra sem forma e precisa, e o Espírito está chocando, e precisa tudo sair à tona, quanto no segundo capítulo, que é o sopro na narina do próprio homem, está dizendo que o Espírito veio para dar vida. Isso é muito bonito, não é? Vocês percebem como tudo é feito pela palavra? E disse Deus, haja luz, né? E houve luz. É interessante como essa construção acontece lá no Antigo Testamento. Às vezes é difícil até de traduzir. E Deus disse, haja e houve, né? E Deus disse, seja e foi luz. Mas tudo começa a acontecer, as almas viventes, tudo é feito de uma forma. O homem é feito de forma diferente. A gente não vê em nenhum lugar dizer, a gente até ouve dizer que e foi alma vivente, não é? A gente vê isso, a palavra Havá, a palavra Eva, traz esta ideia, né? Da origem de todos, aquela que dá vida a todos, né? A mãe de todo vivente.
essa palavra traz a palavra vida no meio da palavra, a palavra Eva, tão pequenininha, mas traz a palavra vida. Mas o que a gente vê é que o homem foi feito, renhido de maneira diferente. É feito lá uma imagem, um boneco. Do mesmo jeito, irmãos, que se faz um ídolo. A palavra imagem é a mesma palavra. Só que, primeiro, o homem é maior do que o ídolo porque ele tem o quê? Tem vida. E a vida do homem é nada mais, nada menos do que o sopro de Deus soprado em suas narinas. É um espírito que vivifica, que dá vida. É a ideia que vai apontar para a soteriologia, para a salvação. Isso já vai ensinar. Por quê? Porque quando nós alcançamos salvação, ou melhor, deixa eu mudar a palavra, porque quando eu digo nós alcançamos, fica parecendo que eu estou querendo um mérito aí na minha salvação, né? E se nenhum mérito há, a única ação do homem é em receber o presente ou em rejeitá-lo. Tudo quem faz é Deus. Então deixa eu falar, quando eu recebo a salvação divina, o Espírito de Deus agora sela. Não é assim que diz a carta aos Efésios? Nós somos selados pelo Espírito de Deus, que está mostrando que há aí vida. Nesta vida que respira, que recebeu o sopro lá no início. Ah, pastor, então quer dizer que lá o homem já recebeu a salvação? Lá não tinha condenação ainda, lembrem disso. Por isso que eu estou dizendo que aponta para a salvação do homem em Jesus, quando o Espírito de Deus sela. Então lá o homem estava no Éden, não havia ainda queda, sopro na sua narina. E aí o verso 8 diz: então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor fez brotar no solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É essa aí que vai fazer com que a gente se encha de curiosidade. Eu estava falando recentemente para uma igreja ali no Secre, e eu dizia a eles exatamente sobre a opinião de muitos teóricos, como o conhecimento coloca diante do homem que conhece um abismo intransponível. A maioria dos homens que começam a conhecer, não é assim, Edivaldo? Percebe o abismo. Porque tem coisa que é empírica, tem coisa que você ouve e diz assim, é assim, então, e isso é uma questão bem empírica, vem da sua mente, você fica pensando como foi aquilo, ou as histórias da carochinha, né? Aquelas histórias antigas, aqueles mitos, trazem uma ideia romântica das coisas. Exemplo, como foi, Letícia, que você nasceu? Aí papai não quer dizer lá como foi que você nasceu. Ele diz, é porque veio uma cegonha e trazendo você no bico, lembra, né? E deixou você aqui na porta, e a gente então abraçou. Aí como é que a cegonha sabia que era aqui a minha casa? Ela tem o endereço de todo mundo, e por aí vai. E aí um dia Letícia descobre como é que faz esse negócio. Primeiro que o pai toma um susto terrível, né? Ih, meu Deus, minha filha sabe agora como é esse negócio. Ixi, e agora como é que vai ser? Aí começa o abismo, né? Não é mais a cegonha. Quando a gente encara o conhecimento, nós nos colocamos de frente para a realidade. É o que vai acontecer com o homem. Mas por que isso acontece com o homem? E o que é que isso tem a ver com o espírito? É que toda alma vivente não tem aquilo que o homem recebeu e que vem junto com a presença do Espírito, do sopro divino.
é que o homem não é simplesmente alma vivente, mas é um ser racional. Então o Espírito ensina isso, o Espírito traz essa característica, nos ensina. Lembra que a gente vai ver isso no Novo Testamento de uma outra forma já, não é? Mas o Espírito é professor, o Espírito esclarece, o Espírito ilumina a nossa mente para trazer coisas anteriores. O Espírito de Deus traz a marca do raciocínio para o homem. O homem é um ser diferente. O homem não é um ser igual. Por que eu estou trazendo todas essas coisas aqui? Porque eu percebo aquilo que Alistair McGrath fala. Que eu falei, que ele faz uma comparação chula, lembra? Eu sempre gosto de falar isso para não pensar que há um desrespeito com a pessoa do Espírito Santo. Não, é apenas uma comparação com coisas que os leitores conhecem, por isso ele faz essa chula comparação de que o Espírito na Trindade é como a Cinderela. As outras duas irmãs vão para o baile da teologia e o Espírito fica em casa trabalhando. Ninguém dá a devida importância ao Espírito de Deus. Mas nós vemos também Strong falando que ele é uma pessoa que tem poder de pensar, de sentir, né? Tem decisão própria, direção própria. As características que a gente vai ver quando entra a ideia de personalidade, a ideia de persona, a ideia de pessoa. Quando começa-se a discutir sobre essas coisas. E a gente percebe aqui, nesses textos que a gente está lendo, que a presença do Espírito vivifica, a presença do Espírito traz vida. A gente falou sobre Êxodo, sobre a libertação do povo, Êxodo 14, a gente falou sobre isso. Vamos ver, o verso 21 diz o seguinte, de Êxodo 14. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram. Quem tem aí na tradução, o Senhor fez recuar o mar? Levante o seu bracinho. O versículo 21. Olha. Viram aí que esse recuo do mar tem a ver com a presença deste sopro. Lembra que vinha um vento oriental. Olha, um vento leste faz o mar recuar e depois ele se divide. Provavelmente exatamente onde está o sopro é a presença de Deus tomando providências na vida do seu povo. Aqui já está bem adiante de quando o mundo foi feito. Aqui já tinha passado pelos patriarcas, pelo menos até Jacó já havia passado, e agora o seu filho José estava lá no Egito, e o seu povo foi escravizado, o povo de Deus, e agora, depois de tanto tempo, Deus está tomando a providência de trazê-los de volta. O Espírito de Deus tomando a providência, a ação do Espírito de Deus resolvendo o problema do seu povo. O Espírito de Deus convence, o Espírito de Deus age, o Espírito de Deus nos guia, o Espírito de Deus nos mostra, o Espírito de Deus nos ensina. A gente não pode desprezar a pessoa do Espírito Santo. Jamais. A gente todo o tempo lembra das duas pessoas, as pessoas de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho, e quase sempre deixamos de lado a importância da pessoa do Espírito de Deus. E o sopro, meus irmãos, do mesmo jeito que ele dá a vida,
O sopro traz os ciclos da vida. Ele faz com que fases da vida cessem. Porque este professor traz também a sabedoria das experiências destes tempos. Isaías tem um texto, o pastor Carlos falava muito desse texto. Isaías 40, verso 7 e 8. O verso 7 é o mais importante para nós aí. Diz o seguinte, ó. Seca a relva e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Na verdade, o povo é relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor Deus permanece para... É quase que um texto falando do julgamento feito pelo Espírito de Deus, pelo sopro que passa pelo povo. Uma vez, nós estávamos em casa e tínhamos vizinhos, era uma cidade que eu morava, e tínhamos alguns vizinhos que faziam parte de uma determinada religião, que gosta de cultuar espíritos diferentes. Eles quase não falavam comigo, mas um dia eu estava fazendo a mensagem e ouvi gritar de lá, pastor! Nunca ninguém tinha me chamado de pastor naquela rua, eu estava recente ali. E quem me chamou de pastor, eu não sabia nem que sabia que eu era pastor. Mas percebam, meus irmãos, quando o Espírito de Deus age. Eu ouvi um tombo muito grande e depois ouvi chamar o título, né? Não é nem o nome, pastor não tem nome, né? E eu desci rápido e tinha uma mulher gemendo. Eu disse, o que foi? O que é que ela tem? É uma dor de dente há 3 dias. Eu pensei comigo, né? Eu disse, eu sou pastor, não sou dentista. Mas ela deve estar querendo uma carona. Eu disse, tudo bem, então vamos levá-la ao médico. Tudo bem, pastor. E eu fui levar ela ao médico. Esta mulher só fazia gemer. Quando cheguei no médico, o médico disse assim, eita, ali é demônio puro. O médico dessa cidade. Eu disse, o médico falando isso? Eu falei no meu coração, né? Não disse nada. Entrei, disse, doutor, ela está com uma dor de dente. Disse que tem 3 dias aí sem comer e desmaiou hoje, caiu. Aí ele fez, é uma dor de dente, né, pastor? Aí eu fiquei pensativo. Eu atendo ela, agora só se o senhor orar antes. Tudo bem, eu oro. Meus irmãos, os irmãos imaginem, dentro de um hospital, uma pessoa com um espírito maligno. Ia ser a pior bagunça do mundo, não ia? E iam condenar quem? Por mais que aquela mulher ficasse liberta, o pastor hoje está assim, né? Aí eu comecei a orar por ela, ela começou a tremer toda. Eu disse, em nome de Jesus, amém. Eu vou embora, o senhor medica ela e eu volto para apanhá-la. Ele pensou que eu estava com medo. O senhor volta, pastor? Volto sim. Meu telefone é esse aqui. Eu fingi que eu nem estava entendendo as ironias dele. Tá bom, então quando eu medicar ela, eu lhe chamo. Tudo bem, estarei aqui. Com mais ou menos 10 minutos, os irmãos já viram algum remédio? Se bem que quando é venoso, né? Em 5 minutos ele está agindo. Me ligaram com 10 minutos. Pastor, está aqui, ó, já está pronto, já está medicada, o senhor já pode vir. Pois não, já estarei aí. Quando eu desci, o marido dela estava na porta da casa. O senhor, pastor Robson, sou eu. O senhor levou minha esposa. Eu cheguei e tomei um susto, né? Porque eu não sabia que era a esposa dele. Aí eu disse, se for a que está com um problema de dente, eu deixei no hospital e estou indo buscar agora. Já me ligaram. Ele disse, tudo bem, então eu vou com o senhor. Eu disse, pois não. Quando estávamos no caminho, ele disse, pastor, ali não é dor de dente, não. O marido. Eu disse, não. Ali é um espírito ruim que pega ela toda noite. Meus irmãos, naquele mês, toda meia-noite eu acordava. Eu não sabia por quê.
Aí o pastor Carlos tinha me ensinado, ó meu filho, quando você acordar sem sono, é para orar ou ler a palavra. Se você ler a palavra e começar a dormir de novo, e Deus não deixar você dormir, você deita e não tem sono, você ajoelha e ora, mesmo sem saber por quem é. Deus sabe. Aí assim eu fiz, pegava a Bíblia, começava a pingar de sono. Eu comecei a orar, aí impus a mão sobre Batista também faz isso, viu? Impus a mão sobre a rua, abri a janela, né? Meia-noite, não tinha ninguém na rua. Aí fiquei orando por cada vizinho, por cada local. Deus estava me acordando toda noite para orar por aquela mulher, eu não sabia. Quando ele disse meia-noite, as lágrimas me veio aos olhos. Aí não disse nada a ele, fui lá, peguei a esposa dele, botei no carro e comecei a conversar. Ela não dava uma palavra, nem para me responder sim ou não. Porque os espíritos malignos submetem-se a quem tem o Espírito de Deus. Nada que eu pudesse fazer, mas o Espírito de Deus que está em nós, meus irmãos. E naquele dia ali, estava operando de maneira maravilhosa para que aquela mulher fosse liberta. Ela calada, para que não fosse manifesto aquilo que estava ali. Quando eu subi, minha esposa nunca fez arroz branco com frango grelhado. Isso é comida de quê? De doente. Não é não? Perdoe quem come isso e acha maravilhoso. Mas arroz branco e frango grelhado, né? Eu olhei para a comida assim e disse... Arroz branco, frango... É uma novidade, né? Para nos dizer assim, eu nunca... O Espírito de Deus guia a todos. Deus estava guiando ela porque sabia que aquela comida era que ia servir para aquela mulher que estava 3 dias sem comer. Quando eu sentei na mesa, de novo o grito, pastor! Aí eu corri, desci. Olha aí, pastor, a situação. Ela estava de novo, oi. Só que agora eu estava dentro da casa dela. Peguei na sua mão, coloquei a mão sobre ela e comecei a orar. Quando eu comecei a orar, a mulher entortou-se como alguém que está com um problema de espasmos muscular grave. Espasmo não, com uma contração muscular terrível. E eu olhei para ela e disse, qual o seu nome? Em nome de Jesus, fala para mim. E ela deu um brado muito terrível, dizendo, é seu. Quem achar que isso é discriminação, eu sinto muito. Foi uma experiência da minha vida. E eu disse, esse espírito não lhe esse corpo não lhe pertence. Você não tem autorização para estar aí. Então saia em nome de Jesus. A mulher desfaleceu. Quando ela desfaleceu, essa história eu acho que ela conta até hoje. Quando ela desfaleceu, eu perguntei de novo, eu perguntei qual é o nome dela, disseram o nome dela é fulana. Mas quando eu perguntei a ela qual o seu nome, ela me deu um outro nome, o apelido. Não, é o apelido dela. Eu disse, o que é que você está sentindo? Agora ela me respondia tudo. Ela disse, eu estou sentindo muita fome. Você não está sentindo dor de dente? Ela disse, não. Aí eu pedi comida. Traz comida para ela. Trouxeram, meus irmãos, uma comida tão gorda, tão forte. Se ela come, com 3 dias, caía durinha. Eu lembrei, Nina, guiada por quem? Pelo Espírito de Deus. Fez um arrozinho branco com frango grelhado. Quando sua mulher fizer isso em casa, não reclama não, viu? Porque esse palhaço aqui quase reclama. Deus estava guiando ela. Escorre ali em casa que tem um arrozinho branco com frango grelhado. Pede a Nina lá. Nina mandou, ela comeu, bebeu. No 1º do ano chegou na igreja. Meus irmãos, essa senhora se converteu de joelhos e tremendo. Que negócio formidável de se ver. Porque o Espírito de Deus nos guia. Porque o Espírito de Deus dá vida. Porque o Espírito de Deus, este sopro, nos faz raciocinar. Nos faz escolher. Ah, pastor, e se ela tivesse escolhido o Exu? Ela tem todo o direito. Sem dúvida.
E aí ela teria dado autorização a esta entidade de uma determinada religião a possuí-la. Ok? Mas só que o nosso corpo foi feito para quem possuir? Para ser templo do Espírito Santo. É o que a Bíblia nos ensina. E o Antigo Testamento confirma. Este sopro é o sopro que nos dá entendimento, discernimento, é o sopro que nos dá vida, é o sopro que nos dá raciocínio, é o sopro que cuida de nós, é o sopro que nos ensina esses ciclos da vida, mas é o sopro também que julga este período, que fala sobre a linha do tempo, quando ele passa, a relva e a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Ela seca, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a vida que o Espírito nos dá é essa também, que é eterna. Coloca uma coisa na sua mente, e aí não dá tempo a gente falar do restante, mas a gente fala na próxima EBD. Coloca uma coisa na sua mente. Não é este corpo que você está que é eterno, não. Este corpo é tão frágil deste homem caído que ele vai ter que ser transformado num corpo que não se corrompe. Compreenda que é necessário passar por tudo isso que a humanidade tem passado, até para que ela acorde e escolha aquilo que é correto escolher. Escolha a vida. Lembra da palavra de Josué? Escolha a vida para que viva. É essa a orientação de Josué. E ele diz, eu não sei o que é que vocês vão escolher, que Deus vocês vão escolher, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que entendamos isso pelo Espírito de Deus, que tenhamos vida pelo Espírito de Deus, que compreendamos as fases da vida pelo Espírito de Deus, que venhamos a raciocinar, porque é algo que nos foi dado no Éden, pelo sopro divino, pelo Espírito de Deus, e que possamos compreender o selo de Deus em nós, pós-conversão, porque quem dá, quem sela, quem garante é o Espírito Santo, que foi dado como penhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?